E aí pessoal, belezinha? Eu sou o Washington Neto e venho aqui mais uma vez para a gente gravar um vídeo já explicando a parte final de atualidades sobre a questão da Síria. Legal? Se inscrever no nosso canal, pessoal. Toda terça e quinta-feira você tem acesso a materiais novos sobre atualidades com fortes possibilidades de cair nas provas de Enem e vestibular. Bom, então o tema de hoje é por que a Rússia não respondeu ao ataque dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que acontece. Houve um ataque dos Estados Unidos, França e Reino Unido, num conjunto total de 105 mísseis, aonde 13 foram abatidos pela Síria e o resto atingiram os alvos na cidade de Homs e na cidade de Damasco, em retaliação a um ataque químico que acontece na cidade de Douma, no dia 7 de abril. Então essa explicação a gente deu no vídeo passado, que já está no nosso canal, você pode pesquisar e encontrar isso daí. Bom, a primeira ideia é a gente perceber que oficialmente o ataque era punir o governo de Bashar al-Assad, que segundo os Estados Unidos, atacou com armas químicas a região de Douma, na Síria. Qual é o contexto atual? Galerinha, a Síria vem passando hoje por mais ou menos aí uns 8 anos de conflito, aonde não está apenas ligados a problemas internos, no caso dos curdos, do Estado Islâmico e dos rebeldes, mas países passam a ter intenções dentro do governo da Síria, como é o caso da Rússia, o governo de Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, com o governo de Donald Trump. Por que há essa intenção? Por que essa guerra passa a dar espaço a esses países? O governo de Bashar al-Assad é muito bem defendido por Putin na Rússia pela seguinte questão. A Síria não permite a passagem de oleodutos e gasodutos iraquianos pelo seu território, o que facilitaria a diversificação da oferta de gás e petróleo para a Europa Ocidental. Como isso não acontece, pessoal? Quem é o principal sujeito que vende o gás e o petróleo na Europa Ocidental? A Rússia. Então você percebe que para o governo de Vladimir Putin é muito importante o Bashar al-Assad continuar no poder, porque nesse aspecto fica garantido uma grande fatia do mercado de derivados de petróleo na Europa Ocidental, e o principal fornecedor sendo a Rússia. Nesse aspecto a gente percebe que há um monopólio, né, nesse mercado. A relação de apoio da Rússia vem nesse aspecto. E os Estados Unidos também têm a intenção no território, pela sua localização estratégica, pela questão do Oriente Médio estar muito próximo ali do Mediterrâneo, da região do Kuwait no Golfo Pérsico, e também possibilitaria a diversificação da oferta de petróleo dentro da Europa, obviamente controlada pelos Estados Unidos. Então a questão territorial da Síria é muito importante porque, mesmo o governo de Vladimir Putin ganhando esse conflito, mais ou menos, pessoal, 30% do país ainda é dominado por forças rebeldes. Então você percebe participação do Estado Islâmico, curdos e população contra o governo de Bashar al-Assad. Nesse aspecto, a radicalidade ela aumenta porque os Estados Unidos vêm apoiando esses rebeldes e a população curda na parte norte e nordeste da Síria. Belezinha? E aí, você percebe que uma questão, para a gente finalizar esse raciocínio, é por que a Rússia não responde a esse ataque? Perceba o seguinte, pessoal. Primeiro, quais foram os alvos de França, Reino Unido e Estados Unidos? Foram bases militares sírias. Nenhum soldado russo foi abatido, não houve baixas, nem ataque em relação ao exército russo. Então, nesse aspecto, não tinha um argumento muito forte para o governo do Putin entrar nisso daí de forma efetiva, retaliando os Estados Unidos. Uma outra questão é, esse ataque, ele mudou a conduta, mudou a participação da Rússia dentro da Síria, ou mudou os rumos da guerra? Não. Então você também percebe que não é um argumento entrar nesse conflito caso a Rússia tenha perdido possivelmente poder dentro da Síria, muito pelo contrário. Então, essa guerra direta entre Estados Unidos e Rússia poderia se desdobrar, pessoal, numa guerra entre Rússia e OTAN. Então, nesse aspecto, com certeza, o comércio, o fornecimento de derivados de petróleo da Rússia para a Europa Ocidental iria ser abalado. E com certeza o governo de Putin não tem essa intenção, porque você percebe que o principal comprador dos derivados de petróleo da Rússia é a Europa Ocidental. E aí, até existem outros fornecedores, só que a grande questão é, o preço é mais caro, e do ponto de vista de volume de preço, a Rússia consegue oferecer isso do ponto de vista mais competitivo no mercado. Pessoal, assinando o nosso canal, você tem acesso semanalmente ao material de atualidades que é muito forte para as provas de Enem e vestibular. Clica no gostei que você fortalece o nosso trabalho, beleza? Clicou? Obrigado.